Olá, estudante! Seja bem-vindo. Aqui quem fala é o Douglas Tiba do canal Guia da Monografia e hoje eu estou aqui com a minha série. Todos os dias, durante 30 dias, eu vou postar um vídeo aqui para te ajudar nessa jornada do TCC e também dicas de aluno produtivo, coisas que você pode aproveitar em relação à educação para você. E eu trouxe aqui hoje como você será avaliado na banca. Eu peguei aqui alguns pontos, não todos para o vídeo não ficar muito longo, alguma coisa mais rápida, alguns pontos que eu considero importantes e que talvez você não saiba por não ter passado por essa experiência. O que pode ser decisivo para a reprovação? Então, uma coisa muito importante que você tem que focar, até mesmo se você está fazendo o TCC nesse momento, focar nesses pontos. Por quê? Dois pontos são muito importantes para o seu TCC, que no caso é a justificativa e o problema. Se a sua justificativa não for convincente, então os profissionais lá da banca, os professores que estão na banca, eles vão entender que a sua pesquisa foi desnecessária e vão te dar uma nota, ou vai te dar uma nota muito baixa, ou vai te reprovar. Nada a partir daqui vai convencer ele, entendeu, que seu TCC é bom. Se ele achar que a sua pesquisa ela não tem uma base para ser feita. O que é isso? Por exemplo, uma pergunta que só pode, como se fosse assim, uma pergunta que só pode ser respondida através de uma pesquisa. Vamos fazer o seguinte, eu gosto desse exemplo, porque esse exemplo enquadra muito bem. Tem umas crianças em um bairro que essas crianças elas estão ficando doentes e tem um rio, né, esse rio um próximo que tem cai destroços nesse rio. Enfim, a sua suspeita é que esta água desse rio está influenciando nessa doença dessas crianças. Veja que para responder essa hipótese de que será que a água está influenciando, né, na saúde dessas crianças, não tem como. Para fazer isso eu preciso fazer uma pesquisa, eu não tenho condições de simplesmente responder isso do nada. Então aí entra o conhecimento empírico, aí que você começa a fazer sua pesquisa a partir daí. O que é avaliado na justificativa é se é realmente um estudo que só pode ser resolvido através de uma pesquisa, ok? Então esse é um foco muito importante que você tem que olhar para o seu TCC e ver se está seguindo essa ideia. Problema. O problema é outra questão também que pode invalidar aí a necessidade de uma pesquisa. Então, se o seu problema não foi exposto de uma forma muito legal, assim, bem clara e objetiva, você vai reprovar. Então, olha só, o que eu costumo dizer? Que você não faz um trabalho sem um problema, né? Todo mundo trabalha para resolver problemas, senão você não trabalhava. É assim que funciona o mecanismo da vida. Então, eu conheço alunos que têm uma ideia fantástica, tal, coloca o problema, só que o problema não é captado pela banca. Quando ele não é captado, aí pode ser que você leve bomba, né? Então veja bem, o que eu oriento você faça aqui? O maior erro é a pessoa querer fazer duas coisas. Então ele vai colocar a letrinha eu vou verificar se a água está causando essa doença e vou propor uma solução. Esse aí já é um problema muito grande, você querer resolver duas coisas, botar dois problemas. Começa a dificultar. Os alunos fazem muito isso, vê isso e não sei o que, acha que colocar mais coisa vai deixar o TCC melhor. Não. Então, quanto mais simples e objetivo você fizer, mais fácil vai ser para eles entenderem o seu problema e validar a sua pesquisa. Então, esse é um ponto muito importante, que eu coloquei aqui um mini teste, que é o seguinte. Primeiramente, você vai fazer o seguinte, eu peguei um TCC de exemplo aqui, que é a influência do marketing pessoal no processo de seleção. Então, a pessoa que fez esse TCC, que no caso foi meu tio, Aidran, ele foi lá, verificou a influência que o marketing pessoal teve nos processos de seleção e listou aí quais são os benefícios. Então o público-alvo dele são os entrevistadores de recrutamento. Então você vai lá e anota qual o público-alvo. Naquela outro exemplo, o público-alvo lá são aquelas crianças, as doenças ou o pai daquelas crianças. Então tem um público-alvo ali. Benefício e solução. Anote em um papel o que esse público usará do seu TCC, do seu estudo, para se beneficiar. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, decidir usar ou não o marketing pessoal como um critério decisivo de avaliação. Aqui ele vai decidir ou não usar o critério como critério de avaliação. Isso daqui é um dos benefícios
que os entrevistadores aqui obtêm com esse estudo. Então, no caso daquele exemplo do rio, qual é o benefício? O benefício é a criança não ficar doente. Se ela souber que é aquela água que está fazendo isso, ela não vai deixar o filho ter contato com aquela água. Então você vai fazer um teste aí para ver se seu estudo é convincente. Então você vai pegar o benefício de leitura da sua pesquisa, se realmente ajuda o seu público. Então você vai mudar a vida deles em alguma coisa? Será que vai mudar a vida deles? Então é isso aí que você tem que pensar. Você precisa ser convincente. Como saber se é convincente? Eu gosto de fazer um teste que é muito simples, que é o seguinte: você vai até alguém que seja o seu público-alvo. Nesse caso aqui são recrutadores, né? São entrevistadores de recrutamento. E fala assim: olha, eu tenho aqui um estudo que diz que se o marketing pessoal influencia no critério de avaliação. Você gostaria de comprar esse estudo por R$7? Você daria R$7 nesse estudo? Se ele falar que interessa, é porque realmente se o seu cliente, se o seu foco, né, o seu prospecto, que é quem é a pessoa que você está fazendo o estudo, ele tem coragem de desembolsar uma graninha aí para isso, então veja só como é interessante, vale a pena. Se ele falar que não, então significa que o seu estudo não tem valor para ele, para o seu público-alvo. Então se você chegar para uma mãe, para aquela mãe lá e falar assim: olha, eu fiz um estudo e que diz o que está causando a doença no seu filho, você compraria por R$7? Aqui é a doença aqui na região, será que ela compraria ou não? O seu teste tem que ser bem convincente. Então, se você for capaz de encontrar o público e também o benefício para esse público, essa solução, certo, do seu estudo, mesmo se ele seja conclusivo ou não, se ele traga uma nova ideia ou se ele traga uma solução, então você tem suas chances aumentam. Pronto, aqui é um mini teste e é o que focando no que pode já causar sua reprovação. Agora vamos para os pontos, lá na hora da banca. Então eu coloquei aqui que é o seguinte: domínio do conteúdo vale 4. Lógico que eu coloquei aqui os pontos, pode variar de instituição para instituição, pelo amor de Deus. Mas entenda essa parte, porque eu coloquei isso daqui com base em algumas fichas de instituições afora, e tentar pegar as melhores, os pontos que mais tem em comum. Mas pelo amor de Deus, entenda que isso daqui pode mudar de uma instituição para outra. Então o primeiro é o domínio do conteúdo, que aí já vale 4 pontos. Então aí, sua explicação tem decoreba? Como é que foi sua explicação? Aquela explicação que você fica olhando para o slide e fala, olha para o slide, lê. Então isso daí realmente vai cair essa nota e é a parte maior aí, né, da pontuação. Como você explica? De forma estruturada ou embolada? Quando você vai explicar, você fala assim: olha, eu vou falar sobre 3 pontos importantes. Aí você fala sobre o 1, sobre o 2, sobre o 3. Ponto 3. Depois aí você continua a partir dali. Existem algumas coisas que vale a pena lembrar, que é tal coisa e tal coisa. Então assim, quando você conversa dessa forma, quando você apresenta dessa forma, você estrutura a ideia na mente da pessoa quando você fala. Algumas pessoas, eles explicam embolado. Uma coisa já pula para outra, então tem que tomar cuidado com isso. Domínio do conteúdo. Aqui, clareza na explicação vale 1 ponto. Então a clareza da explicação é a justificativa, problema e objetivo. Se você mostrar aí, né, de forma simples, para que motivo o seu TCC serve, ali na hora que você está explicando, se ficar claro, então já ganhou 1 ponto. Fidelidade e coerência ao tema. Esse aqui é um ponto que as pessoas erram muito. Então você vai falar aqui foca no tema e na delimitação. Uma coisa muito importante é você falar que vai delimitar ali naquele bairro e começar a falar da cidade. Então esse daí você foge a fidelidade e a coerência do seu tema. E também, se você falou que ia verificar as doenças e começar a olhar, falar sobre como funciona o saneamento lá e tal, então você está fugindo um pouco do foco, que era verificar as doenças causadas verificar se aquela água estava causando aquelas doenças. Então é muito importante você manter essa coerência. Objetividade vale mais 1 ponto. Então você não tem que evitar enrolação. Se você se perde, você começa a repetir coisas, toma cuidado com isso, tá? Então, o objetivo da pesquisa ficou claro? Então você tem que mostrar qual o objetivo, que você sempre está andando para um objetivo, mostra qual é o seu objetivo maior e deixa claro que você sempre está andando para alcançar esse objetivo aí. Coerência das respostas em relação às perguntas formuladas. Aí a banca pode chegar e fazer perguntas para você, ou não,
Se você apresentar muito bem isso daqui, possivelmente não vai ter nenhuma pergunta. Agora, se você deslizar alguma coisa ou eles ficarem com dúvidas em alguma coisa, possivelmente eles vão fazer perguntas. E a minha dica é o seguinte: quando eles fizerem pergunta ou acusar você de alguma coisa, você simplesmente concorda e diz que vai corrigir. Se eles falarem, isso daqui não está muito bem quadrado no seu tema, por quê? Entendeu? Aí você vai falar, olha, isso daí está embasado com o autor tal, nós tentamos colocar exatamente como o tema. Ou então você fala, olha, isso daí não foi falado porque foge o tema. Então você pode recorrer à fidelidade e coerência do tema para poder se safar, né? Vamos dizer assim. Você diz que não bate com o seu tema, o que ele perguntou, e você sai aí, sempre tenta concordar com ele, falar realmente poderíamos ter melhorado isso e vamos fazer uma correção para melhorar isso daí. Entendeu? Então, se eles você tem que entender o seguinte: muita gente fala assim, quem entende mais do seu TCC é você. Então, eles não vão te fazer uma pergunta que te deixe nervoso. Mas só o fato de estar ali, só o fato deles te colocarem ali contra a parede, te fazerem perguntas, você vai querer se justificar das coisas. E só evitar isso. Se você não se justificar de nada, não pedir desculpa sobre nada, você já vai se sobressair. Sempre responde para ele e não peça desculpa, ficar pedindo desculpa. No máximo que você pode fazer é concordar com ele e falar que vai corrigir. Entenda que a banca só quer contribuir para o seu trabalho. Pronto, é a organização visual da apresentação e a postura e metodologia de apresentação. Então aí os slides têm que ser limpos, objetivos, numerados, etc. E a metodologia, ele vai verificar se foi a metodologia adequada para o seu TCC. Ele pode jogar aí para você, mas não seria melhor você ter feito assim, não seria melhor você ter feito assim. E como eu disse, se ele fizer alguma pergunta dessa forma, você diz que vai tentar dar uma melhorada, corrigir, e, enfim, não tenta se justificar sobre algo que você sabe que ele não sabe. Utilização adequada dos recursos audiovisuais. Isso daí é bem simples, você vai ter o controle dos slides. Como você controla? Seu amigo passa na frente dos slides, ou você demorou para colocar o equipamento, enfim. Você não usou direito, a lâmpada ficou acesa, enfim, como você usou os recursos, né? Isso daí vale um ponto também. Então, um erro que eu vejo, os alunos, eles colocam o computador lá antes de abrir a apresentação, tá lá 300 arquivos na área de trabalho, um papel de parede lá de um gato, papel de parede, enfim, gente, vai lá antes, limpa, tira todos os ícones, tira todos os bagulhos da área de trabalho, para quando você colocar lá no projetor, não ficar projetando coisas particulares sua. Coloca o papel de parede com o logo da instituição, ou com a capa do seu trabalho, ou com a foto do seu grupo, o seu. Pensa nesse nível aí, tá? De cuidado, tem esse nível de cuidado. E eu gosto de dar uma dica aqui para você levar um presentinho aí para os integrantes da banca, que aí você já ganha a simpatia deles, né? Se você for uma apresentação local, já ganha vamos botar não vou dizer um ponto, né? Mas você já ganha aí a simpatia da sua banca, e eles vão pensar que você é uma pessoa que é bem organizada, pensa em tudo, tá? Então aí apostem personalizados, aí pendrives, canecas, chocolate, livros sobre o seu tema, para falar, olha, se você quiser saber mais sobre o nosso tema, eu trouxe para vocês aqui um presente que é um livro que fala um pouco do meu tema, que foi um livro muito importante pra gente. Isso daí, além de ser um presente muito interessante, vai cativar aí o seu professor, porque o professor normalmente gosta de livros, etc. Tá bom? Por hoje é só. Eu espero que esse aqui já vai te ajudar também. Esses são os pontos aí que você pode obter. Então aí tudo que eu passei anteriormente sobre roteiro, tudo para você estudar, tá vendo como vale a pena? São 4 pontos que você vai ter só nessa parte do domínio do conteúdo. Eu espero que você sinta bem amparado com essa dica. Eu tentei fazer um resumo e falar de uma forma bem prática. Eu não gosto de ficar aqui passando coisas abstratas, peguei uma forma bem prática. Então amanhã tem o próximo vídeo, todos os dias, durante 30 dias eu estou passando vídeo. Eu peço para você aí, eu costumo dizer que toda iniciativa ela precisa de apoio para continuar andando. Então, se você quer apoiar essa iniciativa, se você apoia a educação, só se você apoia a educação. Se você não apoia a educação, pode dar desculpa de que você está ocupado e não comentar. Mas se você apoia a educação,
O que custa parar 1 minuto para fazer um comentário, falar que você gostou? Às vezes as pessoas comentam assim, obrigado, isso aí para mim já é o suficiente. Se você colocar alguma coisa, não gostei, também, eu não me importo com isso. Simplesmente participe, seja ativo e eu te vejo amanhã na próxima dica. Até lá!